Olá pessoal, tudo bem? Quero conversar com você aqui para o nosso canal no YouTube sobre um problema muito comum. E hoje nós temos dois aqui na clínica e eu fico procurando um tema muito atual, um tema relevante para falar para vocês. E graças ao que aconteceu aqui, eu resolvi falar isso para vocês. Hoje nós temos duas pacientes com artrite reumatoide. E todas as duas sofreram muito até chegar ao diagnóstico. Todas as duas passaram por tratamentos muito difíceis, né? Uma delas maior, que eu vou contar. Uma delas já é nossa paciente há muitos anos, já está totalmente curada, tá? E a outra é uma paciente relativamente recente, que tem uma história muito impactante, tá? Ela passou por pulsoterapia, que é um tratamento através de doses altíssimas de corticoterapia, e teve efeitos colaterais extremamente graves, tá? Ficou internada e teve que rever esse tratamento, porque no caso dela impactou muito com efeitos colaterais extremamente graves. Então, só de vocês entenderem aí, nós já estamos falando de uma doença não muito comum, algo que merece uma atenção especial. Então vamos lá, o que é essa doença que a gente teme tanto, né? Que os profissionais de saúde, geralmente, eles apanham muito até o diagnóstico, e depois do diagnóstico o tratamento não é tão feliz assim, e fisioterapeutas, médicos ortopedistas, outros especialistas em dor, geralmente eles têm um tratamento às vezes não tão eficaz. Porque a artrite reumatoide não é só, é uma doença autoimune, primeiramente falando. O que é uma doença autoimune? Quando o próprio sistema imunológico, por algum motivo, ele começa a atacar células saudáveis. Pode ser células do corpo, mas agora especificamente nós estamos falando da artrite reumatoide, começa a atacar os tendões, as articulações, né? E a cápsula articular, isso traz muita dor, tá? Então, quando o sistema imune começa a atacar o nosso sistema locomotor, isso traz uma dor absurda. E essa dor, ela não melhora com os tratamentos convencionais. E aí é preciso sim, tá, pessoal? Todos sabem aqui, quem acompanha o nosso canal, sabe que nós temos uma visão mais integrativa das doenças. Mas é uma visão integrativa mais moderna e consciente, que prega que a união é a solução. A gente precisa sim, o profissional tem que ser procurado, o reumatologista, para que fazer um diagnóstico com precisão, né? O reumatologista ele é um profissional preparado para isso, ele entende bem desses quadros inflamatórios, os reumáticos, ele entende bem do que ele tem que fazer no pedido, quais são as células, as proteínas de autoimunidade, né, do sistema imunológico. A gente consegue detectar esse ataque através de exames específicos de células autoimunitárias, que para a gente detectar no sangue se elas estão atacando, né? Então tem o fator reumatoide, que 70% dos pacientes com artrite reumatoide está positivo. Nós temos também outros exames aí específicos que o reumatologista é o profissional mais preparado para fazer esse diagnóstico, tá? Porém, eu queria levantar um pequeno problema. É muito comum os reumatologistas negligenciarem abordagens um pouco mais naturais. Por exemplo, a alimentação. Bom, a alimentação, ela muitas das vezes ela é tida como algo não muito importante, como se não fosse importante. Ela é deixada de lado, tá? Tem mais de 23 anos de formado e não é comum eu perguntar para os pacientes, né? E aí, como que foi a conversa com o médico? O que foi conversado? Ele te falou sobre dieta, sobre alimentação, te prescreveu uma ida lá indicou um nutricionista? Não me perguntou o que eu como, o que eu deixo de comer, quantas vezes eu vou no banheiro, se eu tenho intestino preso ou não. E aí isso passa para a cabeça do paciente como se não fosse importante. E é extremamente importante, tá? Eu quero começar a gravar alguns vídeos esse ano de 2025, eu quero ser um pouco mais fiel aqui ao meu canal no YouTube, porque eu vejo que muitas pessoas vêm aqui por esse canal, né? Amanhã nós temos um paciente de São Paulo, vindo de São Paulo, só para constar comigo. Falei para tem alunos aí em São Paulo, né, que é o meu querido, tenho vários, né, e que eu indico, mas ele está vindo aqui por causa do canal do YouTube, né? Tá tudo bem, vai pegar o avião no São Paulo, vai descer em Ipatinga, e vai vir aqui, a gente vai fazer, ele não dá para fazer o tratamento todo, mas ele quer fazer a primeira semana comigo aqui de aplicações, tem hernia de disco tanto lombar e cervical, uma artrose avançada, e a gente vai fazer. Então eu percebo que esse canal, isso tem gerado muita confiança, entende?
Por isso que eu quero falar para você, principalmente para você que tem doença autoimune. Tá? A doença autoimune, hoje nós estamos falando da artrite reumatoide, ela precisa, pessoal, acredita em mim, ela tem que ter essa abordagem dos dois lados. E se o médico não te falou com relação a essa questão de alimentação, de intestino, de vitamina D, não é culpa dele. Tá? Ele também não foi preparado para isso. Na faculdade, na especialização, na residência dele, às vezes isso acontece também, isso não é questionado, sequer é conversado, sequer é falado sobre, por exemplo, o glúten. O quanto o glúten pode ser maléfico, né, para alimentar essas doenças, né, para piorar o prognóstico. O leite, né, devido às proteínas do leite, o açúcar também é um gatilho, ele pode ser um gatilho para retroalimentar esse processo inflamatório. Eu não estou falando que nem isso seja causa, porque as pessoas comem o tempo todo açúcar, trigo, leite, nem todo mundo tem. E graças a Deus é a pequena minoria que tem manifestações de doenças autoimunes. Mas, para as pessoas que desenvolveram essa doença, é importante saber que nós podemos estar diante de um quadro de hipersensibilidade, mesmo tardia a esses alimentos. Eu não tinha hipersensibilidade, passou a ter, tudo bem, isso acontece, tá? Então, é importante aqui, ninguém está falando o que você tem que fazer aqui, porque o ideal é que procure um nutricionista, principalmente um nutricionista com a formação da nutrição funcional, alguém que tem experiência clínica. Se você tem uma doença autoimune, procure profissionais mais experientes, profissionais que têm histórico, né? Pergunte para ele assim, olha no olho dele e fala assim, você já tratou quantos pacientes com isso? Você tem experiência nisso? Porque é muito importante, porque você pode, se você tem artrite reumatoide, você pode estar passando por um momento, e você e toda a sua família, numa doença com alto índice de sofrimento. Então não perca essa oportunidade. Tempo, eu falo que um segundo é um dia para quem está com dor. Bom? E principalmente como pode se manifestar a artrite reumatoide. Tá? Então, assim, minha dica é vá no reumatologista, é o profissional importantíssimo, tá? Mas converse com ele sobre outras opções, tá? Veja os vídeos do Dr. Cícero Galli Coimbra, né, que é um neurologista com PhD pela USP, nós estamos falando aqui, um profissional extremamente qualificado, um profissional extremamente estudioso. O Dr. Cícero Galli Coimbra, ele tem uma experiência aí já vai para quase 15 anos, que pelo menos que eu tenho visto isso na internet. Ele tem no pós-doc dele sobre autoimunidade, a importância. Ele começou no pós-doutorado dele o estudo de uma doença muito comum, doença autoimune também, que é a esclerose múltipla, e ele, estudando sobre a esclerose múltipla, ele viu que existe uma gênese, existe um ponto comum entre todas as doenças autoimunes, que pode, se você, independente de qual doença for, se você cuidar dos níveis de vitamina D, da sua alimentação, fazer a alimentação mais anti-inflamatória possível, se você cuidar do seu intestino, né, cuide do seu intestino desbiótico, tá? Desbiose é uma alteração da flora intestinal, das bactérias, né, da população do seu intestino. Essa desbiose, essa condição pode gerar e vai gerar um processo inflamatório, né? Os enterócitos vão inflamar, as junções entre os enterócitos vão perder essa eficiência e vai fazer com que haja uma conexão entre o meio interno do intestino com a corrente sanguínea. E isso pode estar aí, pessoal, a causa das doenças autoimunes. Se juntar esse cenário a um indivíduo desidratado, desnutrido, com alto estresse oxidativo, mas com um indivíduo com baixas doses de vitamina D, um indivíduo que não dorme bem, isso pode ser um caos, tá? Dependendo de outras questões ali, do mimetismo molecular, de algumas predisposições genéticas, você pode ter uma tiroidite de Hashimoto, que é uma doença autoimune que acomete a tireoide, ou você pode ter um vitiligo, né, que é uma doença que acomete os melanócitos, que são células da pele que produzem melanina, né, por isso que eu sou moreno aqui, porque os melanócitos estão trabalhando e produzindo melanina. E se o seu sistema imune atacar os melanócitos, isso atrapalha a produção de melanina, você pode ficar com aquelas placas brancas que é o vitiligo. Pode ter também na pele, falando de pele, uma doença muito comum, tá? Eu indico aqui, nós somos com um paciente aqui que a gente indicou para um especialista nisso, do protocolo Coimbra, que é a dermatite atópica. Dermatite atópica, a psoríase, são muito comumente afetadas por esse problema. Esse paciente em questão, que era uma criança de 10 anos de idade,
que a família toda trata comigo. Eu falei assim, olha, eu posso te ajudar, te orientar a achar um profissional para isso. E, mais uma vez, indiquei para um profissional experiente, que tem muita experiência clínica, tratou vários pacientes. E ele já foi para aquilo que a gente tinha falado, né, que é a questão do intestino, e esse paciente em questão tinha um intestino caótico, né, nunca, ele mesmo falou, ô Fábio, meu intestino, meu cocô é sempre mole, sempre com diarreia, às vezes alterno entre diarreia, alterno entre prisão de ventre, às vezes quando ia para a praia toma muito sorvete, com muito chocolate, volta, a dermatite atópica dele piora e muito. Então, pessoal, a gente vê na clínica aquilo que realmente os conceitos abordam. E eu não estou aqui para gerar nenhuma polêmica, tá? Porque nunca é nosso objetivo, mas é para ajudar o paciente a achar a cura. Porque nós profissionais de área de saúde, nós somos facilitadores, mas você é o grande responsável pela sua cura. Quem vai decidir mudar a alimentação é você, mesmo que a gente oriente. Se você não tomar atitude, você não vai. Então, eu falo que nós estamos vivendo uma era de muita liberdade. Hoje o YouTube, apesar de ter conteúdos muito contraditórios, tem muito conteúdo bom. E eu já vi gente se curando porque se informou, aprendeu mais sobre a sua doença, aprendeu sobre saúde, cortou da dieta glúten, açúcar, alimentos industrializados e olha, hoje estão muito bem, certo? Isso não substitui você procurar seu médico, seu terapeuta, mas não subestime a capacidade que você tem de se curar. Então, procure fontes sérias, né? Procure profissionais experientes, procure profissionais que possam trazer para você conhecimento, e esse conhecimento que você está adquirindo no YouTube, mais a procura de um bom profissional, vai fazer com que você chegue nessa cura aí. Então, se você tem doença autoimune, seja qual for, seja artrite reumatoide, seja esclerose múltipla, seja tireoidite Hashimoto, seja dermatite atópica, seja psoríase, seja vitiligo, lógico, são doenças mais difíceis sim de lidar, mas procure um profissional, mas nunca deixe de estudar sobre saúde. Essa tríade de tirar os alimentos inflamatórios, dormir melhor, se hidratar melhor, corte mesmo, corte tudo aquilo que é no pacotinho, prefira alimentos naturais, alimentos que você descasque mais e abra menos pacote, que você pode se surpreender. Você vai perder peso. Uma dessas pacientes que nós citamos aqui, inclusive foi o motivo de gravar esse vídeo, que é a nossa querida Ivaniotti. A Ivani chegou pesando para a gente 90 quilos. E ela, diagnóstico de artrite reumatoide, fator reumatoide positivo, né? Enfim, já passando por pulsoterapia, sem resultado, com grandes efeitos colaterais, nos procurou, fizemos um tratamento com acupuntura, com hipertermia, com ozonoterapia retal, ela tirou todos os alimentos, orientei a procurar um nutricionista que esteja alinhado. Na época a gente tinha, né? Na época a gente tinha aqui uma colega nutricionista, que hoje não está mais no Brasil, mas ela ajudava a gente com essa questão, era nutricionista da visão da nutrição funcional, e essa paciente perdeu 27 quilos, ela ficou curada da doença, a gente tem contato até hoje, né? Ela vem, eventualmente, alguns problemas de coluna, aí ela aparece aqui, mas a doença reumática simplesmente acabou. E ela percebeu a diferença de tirar o glúten da dieta, ela não quer mais voltar. Ela percebeu a vantagem de um suco verde pela manhã, e hoje até hoje, tem mais de 10 anos isso, ela continua fazendo suco verde pela manhã, substituindo o leite, os alimentos industrializados. Lógico que, eventualmente, você vai no aniversário de família, é normal você, né, dar um chute ali, pisar na jaca, a gente fala, né? Chuteia o pau da barraca, isso aí tá tudo certo. Ou de vez em quando o seu corpo dá conta, o seu corpo ele não aguenta você ficar todos os dias, o tempo todo, se autodestruindo, tá bom? Então é só uma dica aí, porque eu vi que esses vídeos que a gente posta, eles podem ajudar muitas pessoas. Então, recado final, se você tem doença autoimune, seja qual for, não se desespere. Calma, estude, procure informações no canal no YouTube, tá? A gente está aqui com uma missão de esclarecer mais sobre essas doenças reumáticas, que na maioria das vezes tem causas autoimunes, a gente discutir um pouco mais sobre isso para levar empoderamento para você que é paciente, a você poder gerenciar a sua saúde
depender menos do médico, tá? Porque o médico, na maioria das vezes, nós, fisioterapeutas, os médicos, a gente não cura ninguém, a gente só conduz. Quem cura a sua doença é o seu próprio corpo. E para isso você tem que nutrir bem, tem que hidratar bem, tem que evitar de se auto-intoxicar. A gente, na maioria das vezes, a gente só conduz, a gente orienta, mostra o caminho, né? Lógico que a gente executa tratamentos que são maravilhosos, mas a manutenção dessa cura é você que é o responsável, tá bom? Então aí, Deus abençoe seu 2025, tudo de bom para você, não desanime, e fé em Deus, porque para Deus nada é impossível, tá? Um abraço.